Se você está fazendo a introdução alimentar do seu filho, dá uma pausa e venha ouvir esse vídeo. Meu nome é Natália Cunha, eu sou gastropediatra, mãe da Letícia, do José e da Cecília. E hoje eu vou te falar quais alimentos introduzir nesse primeiro momento e como fazer isso. A primeira coisa que vocês precisam saber, vocês já devem ter visto o meu vídeo de sinais de prontidão, é quando. Quando é que eu vou começar a introdução alimentar? Isso é a primeira coisa. Não dá pra gente começar a introdução alimentar sem a criança estar pronta para comer. A segunda coisa, e eu acho que é muito importante, porque ainda tem muita dúvida, é em qual textura eu vou oferecer para essa criança. Então, lembre-se que a gente quer criar adultos funcionais. E um adulto funcional, ele deveria comer sopa, purê, churrasco, várias texturas. Então, é muito importante que desde o começo da introdução alimentar, essa criança tenha hábito de experimentar texturas diferentes. Aqui eu vou fazer um parênteses do que vocês não devem fazer. Não liquidifiquem a comida. Não processem a comida. E não passem na peneira a comida. Vocês, na hora da escolha do método alimentar, podem até amassar levemente com garfo, mas tenham em mente que precisa ter o que a gente chama de progressão de texturas. Então, conforme a criança vai crescendo, se desenvolvendo, né, e o desenvolvimento é global, é social, emocional, neurológico, motor, tudo acontecendo ao mesmo tempo, a criança vai conseguindo adquirir condições de mastigar melhor, né, de pegar um alimento melhor, levar melhor, com mais coordenação à boca. Então, pensem nisso para que essa criança também tenha o que a gente chama de progressão de textura, ou seja, não, eu prefiro amassar, não tenho coragem, vai engasgar, tô com medo, tudo bem, amassa, mas tenha em mente que cada vez mais você vai amassar menos. De repente, um alimento que você está mais segura para oferecer, você pode oferecer com pedacinhos, né, de forma segura, mas com um pedacinho maior. Então, a textura é extremamente importante. Outra coisa que é muito importante, que às vezes é desvalorizada, é onde essa criança vai comer. Os primeiros momentos de introdução alimentar, é válido ter um cadeirão, um local ali mais apropriado e seguro para essa criança comer. Né? Então, um cadeirão com cinto de segurança, para que essa criança consiga explorar o alimento com mais segurança e com mais eficiência do que de repente estar no colo ou num sofá, num bebê conforto, né? Que às vezes até inclusive pode gerar um risco, por exemplo, de engasgo, né? E aqui vou fazer outro parênteses, não na frente de televisão, não na frente de tela, não na frente de tablet. Lembrem-se que criança é exemplo de associação, a gente precisa ter boa relação com o alimento. Se eu estou ali comendo sem prestar atenção no que eu estou fazendo, vai dar ruim. A outra coisa é previsibilidade, é aquele momento que a criança começa a entender que existem determinadas coisas que ela vai fazer todos os dias, mais ou menos no mesmo horário. A gente não precisa ficar maluco. Não, tem que comer agora, se não comer agora vai dar errado. Não é isso. É aquela coisa que a criança... Sabe aquela criança que sabe que toma banho de manhã e na hora do banho ela já começa a ficar agoniadinha querendo banho? É isso. Então tem o horáriozinho do banho, que é mais ou menos no mesmo horário. Tem o horáriozinho do passeio, que é mais ou menos no mesmo horário. Tem a rotina de sono, que é mais ou menos no mesmo horário. E tem o momento de alimentação, que deve ser mais ou menos no mesmo horário. Não dá para a criança, por exemplo, hoje almoçar meio-dia, amanhã almoçar às 3 da tarde. No outro dia não almoça. Não dá para ser assim. Então, precisa ter essa previsibilidade. A outra coisa que é polêmica, não existe restrição alimentar. Calma. Se seu filho tem alergia alimentar, vamos supor, meu filho tem alergia ao leite, obviamente ele não vai comer leite. Mas feijão com o caroço, carne de porco, todas as frutas, fruta ácida, fruta cítrica, fruta doce, todas as verduras. Eu odeio jiló, odeio abacate, odeio quiabo. Sinto muito, mas seu filho precisa ter a oportunidade de experimentar esses alimentos. Então, eu sempre falo assim, de uma maneira geral, para vocês não esquecerem. É um alimento natural, é um alimento que foi plantado, né? É um alimento
rico em verduras, legumes, proteínas. Ou seja, não é aquela comida que vem ali num saquinho, num pacotinho, né? Ou de repente num enlatado. Não tem restrição. Ele pode e deve comer. E ele pode e deve comer variedades de alimentos, inclusive aquilo que a gente não gosta. Porque eu falo brincando, mas às vezes a gente fica naquela coisa, eu não gosto, como é que eu vou dar? Mas o seu filho precisa ter a chance de experimentar aquele alimento. Inclusive para alimentos ácidos e cítricos, né? A gente fica assim, é azedo, né? Mas a criança não conhece o azedo, ela precisa começar a conhecer. E quanto mais diferenças de sabores a criança experimentar, maior a chance dela aproveitar os nutrientes de alimentos diferentes, experimentar alimentos diferentes e não ter medo de receber um alimento novo que ela nunca tinha tido contato, tá? E o nosso último tópico, que também gera muita preocupação, são os alimentos alergênicos, tá? Do contrário que muitas pessoas acham, os alimentos alergênicos, eles precisam, aqueles alimentos, né, fazer um parênteses, aqueles alimentos que têm uma chance maior do desenvolvimento de alergia, eles podem e devem ser iniciados junto com a introdução alimentar. É claro que existem fatores de risco, né, que existem situações específicas em que o seu pediatra, o seu especialista, ele vai te orientar qual é a melhor forma de introduzir determinados alimentos. Mas, de uma maneira geral, o ovo, o trigo, né, todos esses alimentos ali que estão dentro do espectro de alergênicos, eles podem e devem ser introduzidos já com a introdução alimentar, já depois dos 6 meses mais os sinais de prontidão. E é importante entender que quando a gente consegue introduzir esses alimentos, a gente aumenta a variabilidade do cardápio do bebê, né? Então, por exemplo, um bebê que começa a comer ovo, não tem reação, a gente ganha esse alimento como uma proteína extremamente importante para a alimentação do filho, né? Que a gente pode fazer cozida, a gente pode fazer omelete, a gente pode fazer um bolinho, né? Então, a coisa mais importante é a gente saber que na introdução alimentar, logo que a gente começa a introdução alimentar, essas proteínas, que é o que causa alergia desses alimentos, quando a gente expõe por via intestinal, ou seja, comer, mastigar, engolir, deglutir, digerir, a gente diminui ou minimiza fator de risco para o desenvolvimento de alergias. Então, a gente faz os alimentos alérgicos para prevenção, para diminuir o fator de risco para determinadas alergias. Esse foi um vídeo bem informativo, né? Não sei se vocês já conheciam essas informações. Quero que vocês me contem aqui, tá? Se gostaram, curtam, compartilhem e espero vocês aqui no nosso próximo vídeo.